Vamos falar bastante aqui no Band News São Paulo sobre a reabertura do comércio, sobre a retomada das atividades econômicas aqui em São Paulo. Na linha conosco está a secretária municipal de Trabalho e Empreendedorismo, Aline Cardoso. Bom dia, secretária. Sheila, Carla e todos os ouvintes da Band News FM. Vamos lá, porque há muitas dúvidas dos nossos ouvintes, né? O pessoal falando, poxa, mas e aí? Qual o horário exatamente? Quando reabre o comércio? Por que com horários tão restritos? Começando aqui pelo comércio, que pode voltar, o comércio de rua, pode voltar a funcionar hoje, mas com uma série de restrições, não é isso, secretária? Isso mesmo. Na verdade, nós seguimos algumas orientações do governo do estado, né? Essas orientações se aplicam a todos os 645 municípios do estado de São Paulo e também criamos, junto com o próprio setor privado, alguns detalhes a mais dos protocolos de reabertura para que o comércio pudesse voltar a funcionar com toda a segurança para os clientes e para os colaboradores também, evitando assim exposições desnecessárias e risco de contágio. O que o comerciante precisa oferecer para garantir segurança a seus clientes e funcionários? O que precisa ser cumprido para que, de fato, possa abrir as portas hoje? Nós recebemos de 22 entidades que representam o setor privado sugestões de protocolos de higiene, limpeza, distanciamento, comunicação e uma série de medidas, mas que foram sugeridas pelo próprio setor privado para que o comerciante pudesse abrir com segurança. Enquanto prefeitura, nós processamos essas informações, compilamos e elaboramos, então, um protocolo que todos os comerciantes devem ler. Nós estamos subindo esse protocolo no nosso site hoje mesmo, para que eles possam entender como fazer. Ali vão ser encontradas informações sobre distanciamento, por exemplo, que deve ser de 1,5 m. As pessoas devem estar a 1,5 m de distância umas das outras, sejam os clientes, sejam os vendedores com os clientes, e isso deve ser estimulado pelo comerciante, que deve convidar as pessoas a seguir essa regra e também, sempre que possível, fazer uma marcação no solo, por exemplo, na fila do caixa, deve ter uma marcação do solo. No caixa, se não for possível ter esse distanciamento, deve ter uma barreira de acrílico, né? Fora isso, medidas de higiene, por exemplo, sempre manter as áreas de mais circulação limpas, produtos que eventualmente os clientes precisem tocar, evitar sempre ficar tocando os produtos, mas se for necessário tocar uma higiene desses produtos depois, a disponibilização do álcool gel e assim sucessivamente. Lembrando que nessa fase, por orientação do governo do estado, todas as lojas e todos os estabelecimentos comerciais devem estar só com 20% da sua capacidade ocupada, ou seja, não pode ter aquela loja lotada, assim, né, com muita aglomeração. Só 20% da ocupação normal deve ser atingida nessa fase. Como é que vai funcionar nos shoppings, secretária, para que Aliás, eu vou perguntar como um todo, né? Como é que a prefeitura pode garantir que essas medidas sejam respeitadas? Há agentes de fiscalização que vão cuidar, vão circular, né, pelo comércio de rua e também nos shoppings. Como garantir que somente 20% das operações sejam realizadas por vez? Bom, para começar, só lembrando que ontem foi assinada essa autorização, esse protocolo, somente para o comércio de rua, né? Os shoppings estão previstos para virem assinar conosco hoje, no final do dia. Então, se tudo correr bem, como o próprio prefeito Bruno Covas anunciou ontem, amanhã nós devemos ter a possibilidade de abertura do shopping. Hoje eles ainda não estão funcionando. De qualquer forma, respondendo a sua pergunta, essa fiscalização, ela deve sim acontecer pela prefeitura, a Secretaria de Subprefeituras que tem essa responsabilidade, ele tem 2.000 agentes de fiscalização espalhados pela cidade, mas eu acho mais importante do que isso, lembrar que nós não estamos aqui numa caça às bruxas, querendo punir o empresário, querendo punir o comerciante. O que nós queremos mesmo é uma grande sensibilização da sociedade para deixar claro para todo mundo que essa fase de reabertura, ela só foi possível porque nós alcançamos um determinado nível na área da saúde, né, com a ocupação das UTIs abaixo de um certo padrão, com a taxa de contágio de 1%, que significa que nós vamos aos poucos começar a cair. Então,
a colaboração de todos, usando máscara, ficando em casa, é que nos trouxe a esse patamar. Daqui para frente, a gente precisa, nessa reabertura, que todos sejam corresponsáveis para que a gente não tenha um aumento do contágio. Porque se nós tivermos um aumento do contágio, nós vamos voltar para a fase 1 e vamos ter que fechar o comércio de novo. Bom, então, por isso, nós pedimos que essas entidades sejam parceiras da Prefeitura nessa fiscalização, que é mais até uma sensibilização e um apoio na implementação do que uma fiscalização no sentido de punir o comerciante. Então, essas entidades, Associação Comercial, Secomércio, União de Comerciantes da 25 de Março, Instituto de Desenvolvimento do Varejo e assim sucessivamente, elas vão nos ajudar orientando os comerciantes para que eles cumpram essas regras. Se for preciso, a Prefeitura vai lá e vai punir. Mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer mesmo é essa fiscalização até do próprio consumidor. Eu vou dar um exemplo para você. Ontem eu fui à farmácia e quando eu cheguei na farmácia, eu vi que a maquininha de cartão não estava coberta com filme e não estava sendo higienizada a cada uso. Eu chamei o responsável da loja como consumidora mesmo, não como secretária. E falei, por favor, será que o senhor pode passar um plástico filme aqui nessa maquininha e orientar o seu funcionário para que a cada vez que alguém digitar a senha, seja passado um paninho com álcool? Então, essa fiscalização o próprio cliente pode fazer, mas também as entidades e a prefeitura. Então, lembrando que o objetivo aqui não é punir ninguém, e sim ter uma reabertura com segurança para diminuir o risco de contágio, porque a gente não quer voltar para trás e não quer ter que fechar os estabelecimentos comerciais de novo. Secretária, sabe que no período da quarentena mais restrita, né, antes da apresentação desse plano de flexibilização, nós cobrávamos aqui no ar das pessoas que estavam circulando pela cidade de São Paulo, dessa necessidade de ficar em casa, de respeitar o isolamento social, mas muita gente dizia, não tem como, eu tenho que trabalhar, o empresário, o dono da empresa, enfim, não consegue me liberar. E era, de fato, até uma cobrança um pouco injusta, né, com essas pessoas. Pergunto para a senhora se há algum tipo de programa de apoio da prefeitura, né, no caso da senhora, enfim, ou do governo do estado, eventualmente que a senhora saiba, para que os empresários consigam escalonar o trabalho desses funcionários, para que consigam implementar programas de home office, porque isso também está nesses protocolos, né? A tentativa de deixar mais funcionários em casa. Algum tipo de programa de apoio da prefeitura foi desenvolvido nesse sentido? Bom, só então ressaltando que o primeiro artigo dos protocolos diz que as empresas devem evitar o trabalho presencial, ou seja, a gente continua estimulando as pessoas a ficarem em casa. Nós gostaríamos que o mínimo possível de pessoas fossem para as ruas, mas a gente sabe justamente que existe uma necessidade de retomada e de reabertura, então é aquela coisa, né? Já que é a realidade, vamos lidar com essa realidade. Então, item número 1, vamos tentar não atender presencialmente e fazer o home office. Item número 2, se for necessário presencial, estão aqui as regras de funcionamento. Lembrando que, como eu te disse, a gente começa, porque nós estamos na fase laranja do Plano São Paulo, a gente começa só com 20% do funcionamento. Então, nós pedimos para os empresários que eles chamem os funcionários para voltarem a trabalhar aos poucos, inclusive dando prioridade para as pessoas, quer dizer, chamando primeiro as pessoas que não têm uma dificuldade em particular. Por exemplo, mães ou pais que não têm com quem deixar os filhos porque as escolas estão fechadas. Então, que essas pessoas não sejam chamadas para trabalhar na primeira leva, que elas possam continuar no home office, continuar num trabalho à distância, né, e sejam chamadas numa segunda fase ou numa terceira fase. Nós não podemos criar regras trabalhistas, porque nós somos a prefeitura, né? Pela Constituição, pela legislação, as regras trabalhistas são criadas pelo governo federal. Mas nós podemos sensibilizar os empresários, os empreendedores e pedir que eles tomem esses cuidados. Então, inclusive ajudar na organização, porque muitas das empresas, as pequenas, eventualmente até as médias, elas não conseguem se organizar, ou são empresas familiares que trabalham da mesma forma faz muito tempo, né, muitos anos, e elas não têm talvez essa capacidade de criar um novo sistema de funcionamento. Se a prefeitura, de repente, poderia ajudar, né, nesse sentido, com um apoio na descoberta de novos sistemas de gestão, enfim. Sabe que a prefeitura
até se surpreendeu positivamente com determinados dados que nós recebemos do setor privado sobre o trabalho à distância, né? Tem setores que têm um índice muito alto de produtividade à distância, que nem eles imaginavam, e tem setores também que conseguiram criar ferramentas muito inovadoras, por exemplo, até de venda por WhatsApp, e a gente entende que muitas dessas ferramentas são o novo normal. Mesmo no fim da pandemia, a gente não vai conseguir voltar atrás. Nós não podemos, enquanto prefeitura, impor para o setor privado determinados mecanismos, mas o compartilhamento dessas boas práticas, de fato, orienta e estimula. Mesmo essas empresas tradicionais que você citou, elas estão observando esse novo normal e muitas delas estão realmente se esforçando para implantar. E nós entendemos que isso pode vir até a trazer mais competitividade para essas empresas que estavam, de certa forma, acostumadas a trabalhar de uma certa forma, e elas podem agora passar a atuar mais na modernidade, ganhar até mais clientes e mais competitividade por isso. Bom, secretária, não é a realidade de todos os comerciantes, de todos os empresários. O pessoal está passando também um perrengue, teve de se reinventar, é verdade, de adotar novas práticas e tal, mas olha, que situação delicada, que situação difícil, claro, né, desse pessoal, secretária. E uma preocupação que a gente tem, desculpa só para acrescentar. Opa! Caiu a nossa ligação. Vamos tentar restabelecer, Reni, porque ainda há muitas dúvidas, perguntas aqui dos nossos ouvintes relativas ao horário de funcionamento. Pessoal, a gente tem falado tanto aqui da 25 de março, né, por causa da alta concentração de pessoas lá na 25. E aí os ouvintes escrevem, mas e na Santa Efigênia? Vai reabrir? Pode reabrir? Sim, pessoal, a partir das 11 horas da manhã é todo comércio de rua. Isso independe da região. E muitos ouvintes escreveram para cá com relatos e imagens de locais onde o comércio já começa, já tem a sua atividade retomada ou se prepara para reabrir a partir de agora, 11 horas da manhã. Então o pessoal falando, olha, por aqui já tem um movimento maior, sim, viu? Deixa eu só recuperar aqui mensagem de um desses ouvintes que mandou Barão até de foto. Dopral, nosso ouvinte mandou mensagem falando que lá perto da Galeria Pagé, né, tá uma movimentação muito intensa já desde cedinho. Cadê? Tem ouvinte falando sobre a sensibilização, né, para as empresas, sugerindo aqui isenção de impostos por parte da prefeitura, para os empresários que conseguissem adotar boas práticas, né, que conseguissem manter mais funcionários em casa nesse período em que o isolamento social ele é recomendado. O que mais? E o pessoal com muita dúvida, Sheila, com relação aos provadores, né? Você não posso provar roupa na loja, compro, não serve, levo para casa, eu vou provar. Sei que não vai servir, vou lá e troco. E aí, né? Como é que funciona esse tipo de prática também? Tá retomado o contato com a secretária, a gente perdeu aqui rapidamente o nosso contato, mas vamos lá, a gente está conversando com a secretária municipal de Trabalho e Empreendedorismo, Aline Cardoso. Há muitas dúvidas dos nossos ouvintes ainda, então só para a gente esclarecer, funcionamento do comércio permitido das 11 às 15, a partir de hoje, comércio de rua, né, secretária? Exato. A partir de hoje, o comércio de rua pode abrir as portas entre 11 e 15 horas. Esse é o período de atendimento ao público, limitado a 4 horas por orientação do governo do estado. E nós sabemos que os trabalhadores, muitas vezes, eles estão lá internamente antes desse horário ou depois desse horário, mas, de fato, para receber o público somente durante essas 4 horas. Tá bom. E se os shoppings, de fato, que é o que deve acontecer mesmo hoje, né? Deve se confirmar apenas isso. Se os shoppings, de fato, voltarem a reabrir amanhã é no horário diferente também, a partir das 4 da tarde, seria isso? Das 4 às 8, das 16 às 20, os shoppings de varejo espalhados por toda a cidade devem voltar a atender. Agora, tanto lojistas de comércio de rua quanto lojistas de shoppings têm dito o seguinte, olha, com horário tão restrito assim, não corre-se o risco de haver aglomeração, já que concentra as pessoas que estariam diluídas ao longo de um dia inteiro para fazer as suas compras, elas iriam exatamente nessas 4 horas disponíveis? Tem esse risco? Isso foi calculado, foi refletido, foi conversado isso, secretária? Bom, primeiro voltando a dizer que essa definição foi do governo do estado, né? Nós, como prefeitura, estamos seguindo o governo do estado, nós não participamos da tomada de decisão para que a abertura fosse só de 4 horas. Mas a prefeitura tem autonomia, né? Não precisa necessariamente seguir a decisão do estado, né? Precisa sim.
porque é o seguinte, pelas regras, né, da federação, né, nós só podemos mudar o que o Estado define se for mais restritivo. Ou seja, eu poderia sim mudar se fosse para reduzir para 3 horas ou 2 horas, mas eu não poderia mudar aumentando para 5 ou 6 horas. Isso, o próprio Supremo já definiu isso. Então, de fato, nos cabe seguir essa orientação. Agora, volto a dizer, o que nós temos dito tanto para a população quanto para os lojistas? Primeiro, continuar vendendo à distância, pelas plataformas, por telefone, seja como for. Segundo, orientar a clientela para que só venha uma pessoa fazer compra. Porque às vezes aquela saída ao comércio é um passeio para a família, né? Isso não pode acontecer. A compra, a saída, frequentar o comércio para fazer o estritamente necessário e, se possível, sozinho, sem levar cônjuge, filhos, né, toda a família. Então, nós esperamos que essa retomada, essa reabertura, ela seja gradual. Não acreditamos que de uma hora para outra vai ter essa aglomeração tão grande e, de qualquer forma, nós vamos ficar também, enquanto prefeitura, monitorando isso. Inclusive, alguns colegas seus têm me perguntado, então eu já tomo a liberdade de adiantar, existe um questionamento, se começar a acontecer aglomeração, o que vai acontecer, né? Primeiro, nas próprias ruas, a Secretaria de Subprefeitura e de Transporte vão monitorar e, se for necessário, impor algum tipo de medida para restringir a aglomeração, nós vamos fazer. Nós não fugiremos da nossa responsabilidade de proteger a população. Então, estamos acompanhando de perto essa implementação das novas regras e, se tivermos alguns problemas, enquanto prefeitura, vamos ter que agir. Secretária, há muitas dúvidas com relação ao funcionamento dos provadores, né? No comércio de rua, no primeiro momento, os provadores não poderão funcionar. E aí os nossos ouvintes perguntam o seguinte: não vou provar na loja, levo para casa, provo em casa, não serviu, volto para a loja, devolvo, como se tivesse provado do mesmo jeito. Queria saber da senhora com relação a esse item, né, do protocolo de reabertura do comércio de rua. Bom, primeiro que nós achamos que é de bom senso, né, essa limitação, e segundo, que o próprio comércio deve orientar as pessoas a não fazer a troca. Tá? É lógico que nós não podemos impor, até porque se a pessoa fez a compra, ela tem o direito também de ter um produto que cabe, né, que fica bem, mas nós sugerimos que sejam limitadas as trocas, o comerciante pode fazer isso, tá? E segundo, que está colocado no protocolo o seguinte: caso realmente, está colocado da seguinte maneira: evite receber de volta as mercadorias, mas caso seja necessário, a mercadoria deve ficar sob quarentena durante 72 horas, armazenada separadamente, ou seja, não misturar essa mercadoria que voltou com o estoque, e quando ela volta para o estoque, ela deve ser higienizada. Então, o comerciante deve tomar esse cuidado, é sua responsabilidade tomar esse cuidado, se possível, não receber a mercadoria que foi provada, se ela precisar ser recebida, ela não pode ser misturada com o estoque imediatamente, deve ficar separada até ser reduzido aquele período de incubação do vírus, e a peça deve ser higienizada, né, com uma solução à base de álcool ou de outro produto, para que a peça já perca esse risco de contágio. E nesse momento em que está todo mundo em quarentena, a gente até brinca, né, dizendo: a quarentena começou a quantos quilos para você? O pessoal deu uma certa engordadinha, então não dá para confiar. Uma certa engordadinha. Né? Nem no manequim anterior. E a gente se encaixa nessa, tá, gente? A gente não tá zoando ninguém, não. Quase não me encaixo porque eu não tô cabendo nem nisso, viu, secretária? Mas enfim. E aí, existe uma outra dúvida, né, Sheila, que chegou aqui por meio do nosso WhatsApp, que é a seguinte: não serviu, eventualmente a pessoa apostou num número maior, né, para saber que a roupa vai caber, mas ficou larga. As oficinas de reparo, elas têm autorização para funcionar nesse momento, as oficinas de costura? As oficinas que são prestadoras de serviço, sem fazer um trabalho presencial, elas já podiam estar funcionando desde antes, né? Então, você enviar, desde a fase 1, você enviar a sua roupa para ajuste, já era possível, né? E continua sendo possível. Essa fase é uma fase de liberação de serviços e agora com atendimento presencial. Então, sim, as oficinas podem funcionar. Se a roupa ficou larga, você pode apertar numa oficina, sem problemas. Estamos aqui surpresas, na verdade, porque muitos ouvintes escreveram para cá e têm as suas oficinas e mantiveram ou fechadas.
Teve muita gente, né, secretária? Para a gente não fechar os olhos para a realidade, muita gente que ficou funcionando a meia porta, por exemplo, né? O que não podia, a rigor, mas a gente sabe que aconteceu. Teve muita mensagem de ouvinte falando sobre isso, né? O atendimento que estava proibido era o presencial. Né? Então, você enviar uma roupa para uma oficina de reparo nunca foi proibido. Tá, não pode ir lá para tirar as medidas e isso continua não podendo? Nessa fase agora de atendimento à população, é possível, sim, os prestadores de serviço atenderem na mesma regra de 4 horas aberta. 4 horas. Nós devemos ter na próxima semana, nós recebemos 107 sugestões de protocolos e nós já assinamos escritórios, concessionários, comércio de rua, setor imobiliário e hoje devemos assinar shopping. Na próxima semana, até para esclarecer essas dúvidas que de fato estão perturbando as pessoas, né? Tira o sono das pessoas. Na próxima semana a gente deve lançar um protocolo para o setor de serviços que inclui justamente essa oficina, esse sapateiro, né? Uma assistência técnica para ajudar as pessoas a ter mais parâmetros de como funcionar. Secretária, rapidinho aqui, pergunta do nosso ouvinte, onde é possível consultar todas as regras de reabertura? Tem um lugar concentrando todas essas informações? Nós vamos subir para o nosso site hoje, essas regras, é o site da Prefeitura, /retomada, prefeitura.sp.gov.br, retomada. Hoje, acredito que até a hora do almoço, a gente deve ter essas regras no site. Tá bom, e aí uma última pergunta mesmo para a gente encerrar. Os lojistas, comerciantes ali do centro de São Paulo, muita gente escrevendo do centro, seja da 25, seja do entorno, falando, olha, pode até ter o controle de fluxo dentro das lojas, isso é possível atender, isso é possível fazer. Como é que ficam as calçadas? Como promover distanciamento social nas calçadas? Dentro das lojas é uma coisa e fora. Como fica esse controle, secretária? Então, vamos lá. Hoje, no Diário Oficial, o prefeito Bruno Covas publicou a portaria que autoriza o funcionamento do comércio de rua e do setor imobiliário. E nós temos um terceiro artigo, eu citei agora há pouco, que as subprefeituras e a Secretaria de Transporte vão monitorar essa circulação de pessoas. Se for necessário, a Prefeitura vai adotar medidas para restringir a circulação de pessoas ou aglomeração, tanto de pedestres quanto de veículos e até mesmo de ônibus fretados. Tá? Isso está na portaria do Diário Oficial hoje. Então, nós resolvemos não colocar isso já no primeiro dia para não criar, né, uma sensação de que já estávamos ali punindo essa circulação, mas nós vamos observar, se for preciso, já na próxima semana, pode haver sim essa restrição da circulação de pessoas. Essa é a secretária municipal de Trabalho e Empreendedorismo, Aline Cardoso. Secretária, muito obrigada pela atenção aqui com o ouvinte da Band News FM. Bom trabalho para a senhora. Obrigada a todos. Parabéns pelo trabalho de vocês informando a população e desejamos também sucesso a esses comerciantes que passaram tanto aperto que aos poucos eles possam retomar os prejuízos e se desenvolver economicamente.